Boa tarde a todos os colegas procuradores municipais de todo o Brasil. Vou, primeiramente, me apresentar. Sou procuradora municipal de Caucaia, do estado do Ceará, doutora Natácia Medeiros Costa, atualmente lotada na Procuradoria Trabalhista. Iremos abordar hoje, neste painel, o seguinte tema bastante recorrente: o assédio moral no âmbito das procuradorias municipais e da administração municipal pública. Esse tema será explanado pelo Dr. Marco Antônio César Villatori, advogado trabalhista em Curitiba, professor concursado da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador das especializações em Direitos e Processos do Trabalho e Previdenciário, coordenador das especializações em Direitos e Processos do Trabalho e Previdenciário da Academia Brasileira de Direito Constitucional, doutor em Direito pela Universidade Uniroma de Sapienza, da Itália, e pós-doutor, e o qual eu chamo para dar início a este painel. Obrigado, minha querida amiga, procuradora Natácia Medeiros Costa. Aqui saúdo todos os procuradores, procuradoras municipais do Brasil inteiro, e também faço uma saudação aqui porque tive a honra de orientar e, na verdade, aprender mais sobre a questão da terceirização, orientando uma procuradora municipal de Curitiba, que é a doutora Ana Maria Maximiliano. Então, faço a saudação às duas queridas amigas, né? E para mim é uma grande honra estar nesse momento junto com nossos amigos procuradores. E o nosso tema, que é exatamente sobre esses procedimentos, né, de assédio moral, principalmente na Procuradoria Municipal e na Administração Pública, eu dividi, tentei fazer de uma forma mais tranquila, eu dividi falando o que é, né, informando sobre as cartilhas que nós encontramos junto ao Tribunal Superior do Trabalho, junto ao Ministério Público do Trabalho e também do Conselho Nacional de Justiça, que trazem as figuras envolvendo essa questão da cartilha do assédio moral. Mas antes disso, a gente vai falar sobre qual que é a diferença entre intimidade e privacidade. Existe alguma diferença entre os dois? Para alguns, não. Para outros, no caso, a maioria, a intimidade é algo que vem de dentro de você, que você possui, né? E ao externalizar, através ou de uma conversa sua com uma outra pessoa, ou através de vídeos, áudios, você entra na sua privacidade, de querer ou não externalizar essa sua intimidade. Com relação a esse assunto, seria interessante nós fazermos uma divisão do que são dano moral e as suas, podemos dizer assim, suas especialidades, né? Porque o gênero é o dano moral. Então, dano moral pode ser um único ato. Já os assédios, eles exigem a reiteração de atos. Então, nós temos também a figura do dano existencial. A doutora Natácia lida com o direito do trabalho, sabe muito bem que atualmente nós temos na CLT, desde 2017, com a Lei 13.477, a inserção do dano existencial, né, naquele dano extra-patrimonial do artigo 223, letra B de bola, da nossa CLT. E o que é o dano existencial? É você não ter mais vida social, né? Você trabalha a qualquer momento, é chamado a qualquer instante. Já a figura do dano material é muito mais fácil, porque se houve o gasto com compra de remédios, eu sei valorar isso de uma forma simples, fazendo 3 orçamentos, eu tenho uma média desse valor.
Com relação à questão envolvendo o conceito, né, nós encontramos no manual do MPT, que assédio moral é um fenômeno psicossocial e considerado como violência psicológica e pode ter variadas motivações, né? Já no serviço público, na cartilha do TST, caracteriza por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções, por missão, gestos ou palavras, tem por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira, na estabilidade emocional do outro agente público, com danos ao ambiente de trabalho e também objetivamente auferíveis. E, por último, o CNJ, né, traz ali a figura da reiteração, né, processo contínuo, dentre outras situações. Tipos de assédio moral. E aqui eu estou fazendo de uma forma mais rápida e eu disponibilizo essa apresentação para quem quiser posteriormente. Assédio moral interpessoal é aquele mais comum, né, o individual, diretamente, o pessoal, né, com a finalidade de prejudicar, ou muitas vezes sem saber, né, mas por pressão e produção de meta, entre outras coisas. Assédio moral coletivo, institucional, ou, como alguns chamam, organizacional, é quando a própria empresa, né, através dos seus agentes, ou a própria instituição, estamos aqui falando de municípios, né, tolera ou incentiva esse tipo de ato. Então, aqui, com certeza, né, nós falaremos depois do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, a responsabilidade objetiva do ente público. Modalidades de assédio moral. Nós podemos encontrar o vertical, entre pessoas de nível hierárquico diferentes, que pode ser divididos em descendentes, né, caracterizado pela pressão do superior hierárquico, que é o mais comum, mas também pode ser ascendente, do subordinado com o seu superior hierárquico. Você vai me perguntar, mas como se faz isso? Né? Talvez o pai, um parente, seja superior hierárquico ao meu superior hierárquico, a pressão existe, dentre outras formas, né? Eu sei de alguma coisa que o meu superior fez de errado, e eu pratico o assédio moral. Assédio moral horizontal, entre colegas de serviço, e o misto é aquele que envolve dois desses anteriores tipos, né, modalidades de assédio, o descendente com o horizontal, dentre outros. O que pode ser o assédio moral? Então, nós temos lá, contestar a todo momento as decisões da outra pessoa, sobrecarregar a outra pessoa com novas tarefas. Eu quero que ela saia do setor, ela peça para sair do setor. Eu não tenho o poder de tirá-lo, então eu acabo colocando dessa forma. Retirar o trabalho que normalmente competia aquela vítima, ignorar a presença dela na presença dos demais, né, trabalhadores, retirar a autonomia que ela tinha, passar tarefas humilhantes, falar com a vítima aos gritos, espalhar rumores a respeito desta vítima, não levar em conta só questão de saúde, né, dizendo, isso aí é besteira, volta ao trabalho, criticar a vida particular da vítima. Claro que nós temos meta, todos nós temos meta. Eu sou servidor público federal na Universidade Federal, mas eu, quando entrei, eu sabia que eu tinha que lecionar, que eu tinha que atender o escritório modelo da universidade, se me pedissem, nesse sentido, porque o concurso não foi para o escritório modelo. Mas existe limitação para isso, né? Com relação à vítima, normalmente, no assédio sexual, a vítima tem uma idade baixa, são pessoas jovens. Já no assédio moral, normalmente são pessoas de mais idade, ou que não acompanham. Veja, nós demoramos um pouco porque estava havendo microfonia do meu computador com relação à apresentação, e então pessoas com 152 anos como eu tenho, têm dificuldade com as novas tecnologias. A discriminação, então, pode ser em razão de deficiência física ou de doença, em função, numa situação em que a orientação sexual, representatividade sindical, dentre outras situações. Ações de assédio moral, então, as mais apontadas, ter sido alvo de intrigas e fofocas, deixar de receber informações, receber metas impossíveis, ter a competência questionada a todo momento,
E consequências aqui, a Margarida Barreto, e até digo para os amigos, agora, no final de novembro, dia 25, 26, se não me engano, haverá um evento internacional que a própria Margarida Barreto organizou e que está dentro do site assediamoral.org.br, que é um outro site bem interessante para vocês entrarem. E lá ela é médica do trabalho, ela fez uma enquete na Praça da Sé, e primeiro perguntava, você já foi assediado moralmente? As pessoas falavam, não, nunca fui, até porque queriam sair rapidamente daquela situação de não ser perguntado. E depois ela ia conversando do lado da pessoa e ia explicando, você já teve crise de choro no trabalho, dores generalizadas, palpitações, e daí a pessoa parava, opa, isso aí eu tive. Então isso quer dizer que eu tive um assédio moral, que eu tive um dano moral, né? E daí tem na enquete, dividido entre homens e mulheres, aparece lá o percentual, né? A diminuição da libido, sede de vingança. Então tudo isso aqui aparece lá, ideia de suicídio, e veja lá no final, tentativa de suicídio, a pessoa tentou, utilização de drogas, falta de ar, entre outras situações. Então também está no projeto de lei, que eu falarei mais na frente. Prevenindo, como é que se previne no teu local de trabalho? Nós estamos falando com procuradores municipais, né? Estabelecer procedimentos dentro do local de trabalho para lidar com queixas de assédio moral. Então, muitas vezes tem comissão de ética, muitas vezes tem a corregedoria a qualquer momento, né? Desenvolver políticas de treinamento para os colaboradores, para os gestores. Na Federal de Santa Catarina, nós tivemos... Recording in progress. Nós tivemos um curso, está acontecendo tudo comigo aqui. Veio uma gravação em cima. Saudades dos eventos locais, né? Dos eventos ao vivo, presenciais. Então, temos constantemente cursos, temos situações em que participamos desses eventos. E eu, como advogado, também faço cursos em empresas, e normalmente o primeiro curso é só para gestores, né? O primeiro curso normalmente não se dá muita valia. Aí os próprios gestores que estiveram no evento, né, pedem para renovar, que daí eu digo para eles no final, tem responsabilidade dos gestores, né? O chamamento ali. Então, se você quiser, se você acha que não está cometendo, não tem problema nenhum. Agora, se você está cometendo, foi chamado a líder, integrado a líder, você vai ter que contratar um advogado, vai ter que provar que você não assediou naquele caso. E normalmente eles pedem para fazer novamente o curso na sequência. Possibilitar um ambiente de trabalho saudável é o principal fator aqui, né? Nada melhor do que você ter prazer em trabalhar. Então, consequências para o município e para a administração pública. Despesas com benefícios sociais, custos com processos administrativos, afetando o custo operacional também do município, baixando a produtividade do serviço público, com licenças médicas, afastamentos constantes do servidor e custos com tratamentos médicos. Regras constitucionais. Então, no artigo 1º, nós vamos controlar a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º, que é o principal item do dano moral, né? Todos são iguais perante a lei, o caput, sendo invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, desestruturando, assegurando o direito à indenização do dano material, moral, decorrente de sua violação. Na sequência, nós podemos falar também o artigo 37, né? Estamos carecas de saber, administração pública direta, né? Para o 4º, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, da função pública, dos bens, ressarcimento do erário, na forma e na gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E para o 6º, da questão da responsabilidade civil objetiva. Artigo 170, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, e o artigo 225, que é o meio ambiente, que nós encontramos também meio ambiente laboral. Artigo 117 da Lei do Serviço Público Federal, né?
traz ali várias proibições de se cometer alguma coisa. No Código Civil, artigos 186, 187, 927, em diante da nossa Constituição, do Código Civil, a questão envolvendo a prática de um ato ilícito. Artigo 932, responsabilidade novamente aqui. Código Penal, o assédio moral ofende a honra subjetiva da vítima, que poderá denunciar por ação por meio de queixa-crime, de acordo com o artigo 145, contra o agressor e com base no artigo 140, com a prática que está sendo realizada de injúria, claro, tudo provado. Esse projeto de lei de 2001, ele veio junto com o projeto de lei, teve um outro projeto de lei sobre assédio sexual. E vejam que aqui existe a hierarquia tanto na atividade privada quanto na pública. E se exige aqui, para a caracterização do tipo penal, que exista a hierarquia do ofensor. Na sequência, os atos de improbidade, nós estamos falando aqui da Lei 8.429, de 1992, com redação dada agora, no dia 25 de outubro de 2021, o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que altera, que atenta contra os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade caracterizada por uma dessas tantas condutas que algumas foram canceladas, foram revogadas, outras continuam existindo com modificação por essa mesma lei de algumas situações. Caso prático, no TRT da 10ª região, que é lá em Brasília, Distrito Federal, nós encontramos a Fundação Palmares, em que houve a retirada da presidência, o senhor Sérgio Tamar. Isso. Tamar. Porque ele estava praticando, e se comprovou em primeiro e segundo graus, que estava praticando assédio moral em relação aos outros trabalhadores ali dessa Fundação Palmares. Inclusive agora, quinta-feira, houve o julgamento no Tribunal Regional do Trabalho, 21/10, o julgamento. E a Fundação Palmares entrou com uma ação junto ao Supremo para determinar que a competência não fosse da Justiça do Trabalho, e sim da Justiça Comum. Aqui nós temos o Código de Ética do Serviço Público, de 1994, as atualizações, mas eu vejo que estamos já com horário avançado. Eu utilizo um bom exemplo, o exemplo da legislação em Goiás. Aqui nós temos as leis 18.456 de 2014 e 20.756 de 2020, que dispõem sobre a prevenção e a punição do assédio moral, definido conforme o artigo 202, que a prática do assédio moral pode resultar em suspensão de 61 a 90 dias e também a exclusão total desse servidor do quadro de carreira. Então, veja, é uma situação em que nós não temos somente uma punição de suspensão, que muitas vezes é de 30 dias o limite, e sim até a retirada dessa pessoa, que é a maçãzinha podre do cesto. Aqui também tem, saiba como denunciar, e eles colocam lá canais, a ouvidoria geral, a internet, a presencial, com serviço VATVUT, telefone 0800, e-mail, inclusive, se quiser ir presencialmente, lá tem o endereço do local onde tem que haver a reclamação. Nós temos também aqui, numa lei complementar de 702, aqui em Florianópolis, de 21 de dezembro de 2020, a questão envolvendo os servidores com relação à atividade do advogado, em Florianópolis, na cidade de Florianópolis. Então, você como procurador do município que for maltratado por alguma situação envolvendo o próprio município, algo nesse sentido, existe aí uma figura que foi muito aplaudida pela OAB de Santa Catarina, com relação a uma punição para esse agente que causar algum tipo de assédio moral. E para quase finalizando, a Convenção 111 da OIT, que é uma das
8 convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, estabelece exatamente a figura da não discriminação, né? E aqui, de qualquer forma, então, não pode haver qualquer tipo de assédio moral discriminando o colega de trabalho. Dano moral à pessoa jurídica, já na súmula 277 do Superior Tribunal de Justiça, tinha qualificado essa situação de que a pessoa jurídica também pode ser detentora de indenização por dano moral, né? E o Código Civil, da mesma forma, no artigo 52. Na questão envolvendo CLT, vocês como procuradores municipais, muitas vezes vocês lidam ali com os terceirizados, tem o artigo 483 da própria CLT, que estabelece a despedida indireta, ou seja, a justa causa do empregado em relação ao empregador, né? E aqui, fazendo só um passant, né, e já chegando ao final, nós temos as modificações trazidas pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467, que estabelecem lá, inclusive, como é que eu vou, como magistrado, nesse caso, aplicar essa questão envolvendo o assédio moral ou o dano moral como gênero, né? E principalmente na segunda parte dessa lei, nós encontramos lá a apreciação do pedido pelo juízo. E para quem quer saber como fazer a valoração, até para contestar uma reclamatória trabalhista, eu indico o livro do ministro Alexandre Agra Belmonte, que ele traz ali, na verdade ele foi basicamente copiado nessa legislação, ele trouxe a figura da valoração em si, né? Como é que eu faço? Até que limite que foi? Houve publicidade, não houve publicidade da situação? Como é que aconteceu, né? Então, em cima disso, nós temos daí a possibilidade de valorar ou até de contestar uma reclamatória trabalhista e ali se determinar a figura dessa valoração, né? E com isso nós chegamos ao final, né? Ao final tinha, inclusive, deixa eu ver se consigo, considerações finais, como eu já tinha falado, né? E a Natácia sei que tem, né, os 2 livros. Eu estou à disposição para responder as perguntas que forem realizadas, e eu agradeço enormemente, de novo, né, o honroso convite que me foi feito, e estou à total disposição dos amigos aí para qualquer dúvida ou até para trocarmos ideia, né, porque é um assunto que gera aí muitas dúvidas mesmo, né, no dia a dia. Muito obrigado. Devolvo a palavra à nossa presidente de mesa, a doutora Natácia Medeiros Costa. Obrigado. Excelente exposição, doutor Marco Vilatório. Meus parabéns. Gostaria de fazer uma rápida consideração. Vimos que a prática do assédio moral tem sido uma constante no âmbito das procuradorias municipais, bem como no serviço público, sendo praticada tanto por procuradores gerais, como secretários municipais, como pelos próprios colegas procuradores, tornando uma dolorosa sensação experimentada por servidor em seu ambiente de trabalho, ferindo a dignidade do ser humano e a moralidade administrativa. Suas causas, muitas vezes, estão ligadas a fatores econômicos, culturais e emocionais. As principais são o abuso do poder diretivo dos próprios colegas, preceitos pessoais, cultura autoritária, despreparo do chefe em gerenciar pessoas, rivalidade no ambiente de trabalho, caráter, sexo, raça e até sentimentos como inveja e ciúme. A sua configuração está na conduta repetitiva pelo agressor
com a intenção de lesionar psicologicamente a vítima, causando estresse, ansiedade, depressão, isolamento no seu ambiente de trabalho, síndrome do pânico, dores de cabeça e até mesmo suicídio, gerando para o município despesas com benefícios sociais, afetando o custo operacional com a baixa produtividade do serviço público municipal, em virtude do afastamento do servidor por meio de licenças médicas. Assim, o colega procurador que vier a tomar conhecimento das práticas de assédio moral deverá oferecer apoio às vítimas e disponibilizar-se como testemunha, comunicando o fato ao setor responsável existente no município, como corregedoria, e ao seu superior hierárquico do assediador, ou até mesmo a associação local. E não obtendo sucesso por esses meios, a NPM também deve ser comunicada por meio de sua diretoria de prerrogativas já existentes. Temos exemplos de cartilhas, como do TST, do Conselho Nacional de Justiça e outros órgãos que possuem atualmente o intuito de combater essas práticas de assédio moral em seus próprios órgãos, com a criação de uma comissão ética para receber e apurar essas denúncias. Portanto, é fundamental que haja no nosso ambiente de trabalho o respeito às diferenças e a garantia da essência de cada ser humano. E assim concluo minhas considerações. Agradeço o convite de participar desse painel como debatedora do nosso querido presidente, doutor Gustavo, e quero mandar um alô, né, para a Procuradoria de Caucaia, a qual faço parte, para a nossa querida presidente, doutora Adriana Lima Chaves, e nossa vice, Érica Reis, e o colega doutor Márcio, da Procuradoria de Maracanaú, também do estado do Ceará, que esteve em contato comigo, e o doutor Pedro, de Juazeiro do Norte, também, do nosso querido estado do Ceará. Um grande abraço a todos e vou passar a palavra para o doutor Marco Villatori para dar encerramento a este painel. Obrigado, doutora Anastasia. Me recordo da sua banca de mestrado, que tive a honra também de participar, né, e foi sobre o tema da justiça restaurativa, que eu aprendi muito, e eu aprendi mais ainda na sua exposição. Parabéns e saúdo a todos e parabenizo aos coordenadores do evento pelo ótimo evento que está sendo ocorrendo. Muito obrigado a todos e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada.